E você, seu Vene Casagrande, pelo jeito você faz parte da milícia pró-Flamengo, né? É isso, né? Vamos fingir que a gente é jornalista, mas vamos ter postura de torcedor. Faz que nem eu, irmão, seja mais honesto. Paga os meninos que vocês mataram queimado. Que vocês marcam, ameaçam processar. Me processa, irmão. Me processa então. Vocês mataram a molecada lá. E não receberam o que tem pra receber de justiça, o valor justo até hoje. Vocês querem ter moral pra falar alguma coisa de alguém? Uma vergonha isso, uma vergonha. Se tiver que falar, eu vou falar. Se pouca gente fala, foda-se, deveriam falar. Os Mauro César Pereira, os seus coleguinhas, deveriam falar disso todo dia, não das contas do Corinthians. Seus hipócritas, é isso que vocês são. E com relação ao pagamento do Hugo Souza, garantia, contrato com a Brax, não pagaram, usaram o mesmo contrato da Brax, mas não pagaram o Mateuzinho. Você tá preocupado com as parcelas de 200 mil, amigo? Não se preocupa não. Não se preocupa não. Mas sabe o que me incomoda, mano? O que mais me chama a atenção é, o que o Flamengo quer, mano? O que o Flamengo quer comprando tanta briga com o Corinthians, mano? O Corinthians tava quieto. Vocês estão numa puta fase, vocês estão bem, vocês estão arrumadinhos, vocês têm dinheiro, vocês têm jogador. Por que vocês compram todas as brigas possíveis contra o Corinthians? Vocês querem briga, irmão? Vocês vão ter. Agora vocês vão se arrepender, irmão. Mas se é isso que vocês querem, vocês estão conseguindo. Se é deixar o torcedor do Corinthians com raiva de vocês estão conseguindo. É poucas ideias. E nós vamos levantar, pode ter certeza, mano. Que nós somos maiores que vocês, amigão. Não. Que nojo esse tipo de comentário. Eu queria muito saber a sua opinião. O que vocês sentiram vendo esse torcedor do Corinthians covardemente falando sobre os garotos no Ninho do Urubu? Ele que tá desesperado por causa do Hugo Souza. Mas, irmão, se o Corinthians é caloteiro, todo mundo tá notório que o Corinthians compra e não paga, vocês acham que o Flamengo vai aceitar uma garantia igual ele deu do Mateuzinho e atrasou? O Flamengo está no direito. Se quiser o goleiro, pague à vista. Mas é lamentável você chegar a esse tipo de comentário. Para mim, é o fundo do poço de um comentário de algum torcedor. Porque comparar o que aconteceu lá no Ninho do Urubu com uma venda de um goleiro é de uma covardia tremenda, pelo menos na minha opinião. E no vídeo de hoje, lógico, vamos falar tudo sobre Flamengo versus Fluminense. O Felipe Luiz teve um tempo ali na data FIFA e agora vai pôr em prática o que ele quer, mesmo sem o time estar completo, porque terão 3 jogadores que não estarão nem nos relacionados. Sobre o interesse da Juventus em relação ao Léo Ortiz, será que realmente há uma ameaça ou é apenas fogo de palha? Sobre Flamengo versus Goiás pelo Sub-20 rubro-negro. O Flamengo, ele infelizmente perdeu por 4-2. Vou passar o meu ponto de vista sobre essa partida. Já adianto que foi um Flamengo muito defensivo. Esse não é o DNA rubro-negro. Absurdo, né? Alcaraz foi denunciado por tentativa ali de cotovelada, agressão, né? Botaram ali, citaram cotovelada, cabeçada, soco, né? Tudo como tentativa. Vocês viram isso naquela confusão na partida Flamengo versus Corinthians? Eu não vi nada disso. E o Luiz Castro abriu o jogo sobre a procura ou não do time rubro-negro. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. Mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E finalmente, nação rubro-negra, após uma cansativa data FIFA, né, uma data FIFA chata, difícil a gente conseguir ver uma partida inteira da seleção brasileira, pelo menos eu não consigo ter aquela emoção parecida nem próximo do que é ver um jogo do Mengão. Então, graças a Deus, a data FIFA passou. 3 jogadores não serão relacionados por causa dessas eliminatórias e o Flamengo tem aquela missão de empurrar cada vez mais o Fluminense lá para baixo da tabela, né? É uma partida decisiva, tanto para as pretensões do Flamengo, que são de título, quanto para as pretensões do Fluminense, que é se livrar da segunda divisão. Mas eu acho que é unanimidade, né? Todas as torcidas do Brasil, eu acho que desejam ver o Fluminense na segunda divisão, porque no ano de 2000 o Fluminense estava na primeira divisão e no ano de 99 ele estava na terceira divisão. Então esse cálculo não bate e as torcidas clamam pelo Fluminense, pelo tricolor carioca lá na zona de rebaixamento. Então, se Deus quiser, o Felipe Luiz vai dar aquela força para o Fluminense e o Flamengo não terá nos relacionados o Gerson, o Pulgar e também o De La Cruz. De La Cruz é mais para ser poupado mesmo. Em relação ao Pulgar e o Gerson, não tem condições depois da data FIFA. Rascaeta será banco e o Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, lateral direito Wesley, o esquerdo Alexandro na zaga, Léo Pereira ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, o Alan terá mais uma oportunidade de poder mostrar o seu futebol. Do lado dele, Léo Ortiz, que dá uma qualidade de camisa 10 para a saída de bola do Flamengo. Alcaraz nesse jogo será a cabeça pensante do time rubro-negro, será aquele meia atacante, aquele meia de ligação para dar o último passe, aquele passe com qualidade para os atacantes. Atacantes esses que são os mais ofensivos do Flamengo. Michael de um lado, Bruno Henrique do outro e como centroavante o Gabigol. E será realmente, galera, um jogão de bola a partir das 8 horas da noite, com transmissão pelo Premier, um grande jogo, né? Os dois times lutam por muita coisa
nesse jogo, nessa partida. E o Flamengo, ele tentará implementar, né? O time do Flamengo tentará implementar o que o Felipe Luiz está colocando como filosofia nos treinamentos, que é, se possível, o toque de primeira, aquela bola pegando fogo, né? Chegou no pé e já o jogador toca para algum colega numa posição melhor. Isso deixa a marcação adversária totalmente perdida. E sobre aquela pressão pós-perda de bola, né? Principalmente no ataque do Fluminense que gosta de sair jogando, isso pode ser uma arma letal para o time do Flamengo contra o Fluminense na partida de hoje. Tô com muita expectativa e morrendo de saudade de ver o nosso Mengão. Para mim, a partida será 2-0 o time do Flamengo, com um gol possível aí do Bruno Henrique e um outro gol do Michael, na minha opinião. Se vocês quiserem deixar o comentário de vocês com palpite ou com qualquer outro destaque sobre esse jogo, por favor, coloque nos comentários. E lógico, bom jogo. Bom jogo a todos, e lembrando que o Flamengo está na quarta colocação com 51 pontos, a 9 pontos do líder, mas com uma partida a menos, e o Fluminense está dando aquele beijinho na segunda divisão, dando aquele beijinho na zona de rebaixamento, com 30 pontos na 16ª colocação, apenas uma posição daquela zona tenebrosa. É isso, bom jogo a todos, e que o Flamengo no apito final saia com os 3 pontos. E agora um alerta sobre o mercado da bola. A Juventus, ela tá atrás do nosso zagueirão Léo Ortiz. A gente acabou de contratar e a Juventus já quer tirar ele do Flamengo. E isso porque o zagueiro deles, o Bremer, ele teve uma grave lesão e tá fora dessa temporada, né? A temporada 24-25 só termina no meio do ano que vem. Teve uma lesão ali parecida com a lesão do nosso jogador, nosso centroavante, que tem feito muita falta, o Pedro. E por causa disso, a Juventus, ela quer a contratação do Léo Ortiz. Mas lembrando para os senhores que a janela, ela só abre em janeiro. E o Paulo Pitombeira, ele veio até o Flamengo, comunicou, segundo o Globo Esporte, mas o Flamengo, por enquanto, ele descartou qualquer tipo de negociação. E lembrando também para os senhores que o Flamengo, ele não recebeu nenhuma proposta oficial, ok? O Flamengo apenas recebeu essa sondagem, né, do empresário. Mas é lógico que a Juventus, ela vai partir para cima, até porque o Ortiz, ele tem passaporte italiano. Só que, dependendo de mim, mano, se eu fosse da diretoria do Flamengo, com certeza eu descartaria qualquer tipo de negociação, porque o Léo Ortiz é o zagueiro mais promissor que o Flamengo já contratou. Eu nunca vi um zagueiro chegar e se adaptar tão bem ao time rubro-negro, a não ser ali o Pablo Mari, que quando chegou mandou muito bem, o Rodrigo Caio também, mas o Léo Ortiz, ele tem uma qualidade excelente na saída de bola, é um zagueiro que consegue fazer uma leitura de jogo incrível, né? Ele não precisa correr tanto, porque ele intercepta a trajetória da bola, ele faz aquele cálculo, ele tem uma inteligência surreal. O pai dele era um excelente jogador e o Léo Ortiz também é um excelente jogador, foi contratado pelo Flamengo por 38 milhões de reais, esse valor pode chegar até 43 milhões e um pouquinho, mas eu não negociaria de jeito nenhum o Léo Ortiz, que a gente sofreu pra caramba pra poder contratar, e agora vem os italianos e querem levar. Pelo amor de Deus, sai pra lá, ainda não chegou a proposta oficial, mas eu não negociaria, independente do valor, tá? Somente, realmente, se chegasse o valor da multa completa. E aí eu deixo o questionamento pros senhores. Se vocês negociassem o Léo Ortiz, seria a partir de quanto? Coloca a sua opinião aqui embaixo do vídeo. E falando agora sobre justiça ou injustiça, né? Depende da interpretação, porque para mim, nesse caso, é uma injustiça. Vocês lembram daquela partida no dia 1º de setembro, Flamengo versus Corinthians? O Alcaraz, ele foi expulso, assim como o Yuri Alberto, numa confusão generalizada. Geralmente o juiz vai lá, dá o vermelho para um lado, dá o vermelho para outro, para dar aquela acalmada nos ânimos. Pasmem os senhores, foi uma confusão ali, meio que normal, né? Aquela troca de empurrões. E o Alcaraz foi denunciado e pode pegar de 4 até 12 jogos de suspensão. Isso porque ele foi denunciado em relação à agressão, né? Tá lá, na citação da denúncia, tá lá que o Alcaraz desferiu o soco, né? Tentou dar cabeçada, tentou dar cotovelada ou golpes similares que colocavam a vida do adversário em risco, né? Poderiam lesionar o adversário. Tá de sacanagem, não é possível. Todo mundo gosta de aparecer quando tem o nome do Flamengo, né? Procurador que denuncia coisas que não existem, né? As imagens, elas são claras, cara. Como é que pode, irmão? De verdade, é difícil demais essa situação. Pra mim, nesse caso, é uma injustiça. E lógico, todo mundo gosta de aparecer, porque o Flamengo tá no topo, sempre, né?
Coloca o nome Flamengo da mídia em todos os lugares. A procura é gigantesca. E aí o pessoal quer fazer o seu nome em cima da nossa instituição. Então, em relação a essa denúncia absurda, não vi nada disso e as imagens, elas não mentem e elas com certeza irão inocentar o Alcaraz, que será julgado na próxima sexta-feira. E no nosso boletim da base rubro-negra, vamos falar hoje do Sub-20. Sub-20 que jogou contra o Goiás e realmente não parece aquele time do Felipe Luiz, né? O Flamengo jogando muito na parte defensiva, explorando o contra-ataque. Esse, pelo meu ponto de vista, não é o DNA nem da base, nem do profissional do Flamengo. Então, o Flamengo sofreu muito contra o Goiás pela Copa do Brasil Sub-20. Saímos com um resultado muito negativo. 4-2 para o time do Goiás, teremos que reverter na semana que vem, jogando aqui no Rio de Janeiro, mas tendo que fazer uma diferença de pelo menos 2 gols para a gente levar para os pênaltis. Fiquei muito pé da vida no jogo, fiquei muito irritado, falei muito palavrão, não gosto de ver o Flamengo jogando desse jeito que jogou, mas é aquilo, né? A base são jogadores em formação, temos que apoiar sempre e eu acredito numa virada aqui no Rio de Janeiro na semana que vem. Lembrando sempre que o Chola, mesmo ganhando, mesmo o Flamengo perdendo, ele mais uma vez foi destaque. Fez um gol contra, lógico, sem querer, mas a jogada do pênalti que o Flamengo teve foi dele. Né, ele correu igual um maluco, conseguiu chegar lá na linha de fundo e não deixou a bola sair. Qualquer ser humano normal não conseguiria pegar aquela bola, mas o Chola é incrível em relação ao seu poder de explosão na hora da corrida. E o segundo gol foi do Chola driblando o goleiro, né? O Wallace conseguiu fazer aquela pressão na saída de bola do Goiás, a bola sobrou pro Chola driblou o goleiro e fez o gol. Mas aí no segundo tempo o Flamengo acabou tomando 2 gols e o placar final ficou em 4-2. Fico muito chateado, quero ver essa molecada arrebentando, fazendo gols, jogando pra cima, jogando pra frente. E é lógico que eles ainda estão se adaptando ao novo técnico depois da saída do Felipe Luiz. Então sempre temos que ter paciência realmente com a base, né? São jogadores que precisam sempre do nosso apoio e a base, independente do resultado, é o que eu falo sempre, ela nunca nos decepciona. E um desejo de alguns torcedores era poder ver o Luiz Castro no Flamengo. Então, apenas uma curtinha aqui para falar sobre o mercado da bola. Luiz Castro, ele saiu do Al-Nassr e deu uma entrevista. E ele falou sobre o possível interesse do Flamengo, se houve ou se não houve esse interesse. Luiz Castro, que é um bom técnico, tá? Alguns torcedores fizeram até campanha para o Flamengo contratar o Luiz Castro na época que o Tite ainda liderava esse time rubro-negro, mas o Flamengo estava muito bagunçado. Luiz Castro que fez um trabalho de excelência no Botafogo, foi para o Al-Nassr, para o time do Cristiano Ronaldo. Depois da saída dele, ele foi demitido em setembro. O próprio Cristiano Ronaldo, ele elogiou bastante o Luiz Castro, mas em relação à possível procura do time rubro-negro, o Luiz Castro disse o seguinte, vamos lá, abrir aspas para ele. Totalmente falso. Não sei como podem falar de dinheiro, seja muito ou pouco, se ninguém do Flamengo nunca conversou comigo. Europa, América do Sul, Oriente Médio, não tenho preferência. Quem gosta de futebol tem de estar preparado para tudo. O importante é ir para um clube onde me sinta acarinhado e respeitado. Então é isso. O Flamengo não procurou o Luiz Castro nem depois da saída do Tite, nem antes da saída do Tite. Eu confio muito no Felipe Luiz e era o técnico que eu queria ver no Flamengo, porque eu acompanhei desde o primeiro jogo do Felipe Luiz no Sub-20, no Sub-17, acompanhei todos os jogos do Felipe Luiz no Sub-20 e dá pra ver que ele tem um desejo enorme em marcar gols, em colocar o time totalmente no ataque, aquele DNA rubro-negro. Então eu acho que não teria pessoa melhor para estar como comandante do Flamengo do que um cara que se preparou a vida inteira para ser o técnico rubro-negro, porque esse estilo de jogo do Felipe Luiz é o estilo que casa perfeitamente com vermelho e preto. Valeu, nação rubro-negra, bom jogo a todos, mais tarde, 8 horas da noite, não se esqueçam, Premier, partida decisiva, deem o seu jeito, coloque o atestado médico no trabalho, porque com certeza será um jogão de bola. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!